Como estamos? Vamos fechar os olhos para falar com Deus. Senhor, nosso bom Deus e Pai, te agradecemos muito pelo privilégio que temos de participar da Tua obra. Nossos dízimos, nossas ofertas, na verdade, retornam a Ti, porque tudo provém de Ti. Que a Tua obra seja finalizada ainda nesta geração e que Jesus volte logo para nos buscar. Aceita a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Ih, tá fraquinho. Boa noite. Ah, melhorou agora. Antes de começarmos a falar sobre a vida com Jesus, eu vou pedir para vocês serem multiplicadores. Acessem o YouTube. Está sendo transmitido neste momento. Este evento está sendo transmitido ali no canal da nossa igreja, @IASD Universitária. Acessem ali e cliquem no aviãozinho. Mandem para as pessoas que vocês querem ver lá no céu junto conosco. Mas façam isso agora. É importante que tenhamos um grande número de pessoas assistindo. Não porque eu estou pregando, mas porque a mensagem é importante. Tá? Clicou, Fernando? Já mandou o aviãozinho? Faz isso também. Muito bem. E agora, ao abrirmos a palavra, vamos pedir a presença também do Espírito Santo. Bom Pai, que o Teu Santo Espírito esteja conosco, nos guiando, nos iluminando, para entendermos perfeitamente qual é o Teu desígnio para conosco. Dá-nos sabedoria e paz, em nome de Jesus. Amém. Quantos de vocês querem viver com Jesus eternamente? Eternamente é bastante tempo, hein? É para sempre. Vocês querem? Eu quero. Há pouco tempo eu fiz uma pegadinha também na classe de escola sabatina. E eu perguntei, onde vamos viver a eternidade? Lá no céu. Não. Lá no céu serão só 1000 anos. Depois será o restante aqui na nova terra. A Nova Jerusalém vai vir para cá e nós vamos viver para sempre com Jesus. Não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, nem sofrimento de espécie alguma. Só que nós temos que esperar até Jesus voltar para vivermos com Ele. Ou será que a vida com Jesus começa aqui? Deixa eu trazer algumas reflexões. E eu propositadamente não coloquei o conteúdo, as passagens nos slides, que é para a gente manusear a Bíblia. Então vamos começar por Apocalipse 22, o verso 20. E é uma passagem muito conhecida. Apocalipse 22, verso 20. Está ali um dos últimos versículos da Bíblia. E o que diz? Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Eu não sei o que vocês acham do mundo do jeito que está, mas eu quero que ele acabe logo. Já estou cansado dessa bagunça aqui. Eu quero que Jesus venha logo. Para que ele venha logo, vamos ver também o que está em Lucas, capítulo 10, verso 2. E aqui é uma passagem que, inclusive, o pastor Alceu tem ressaltado bastante. Ele pediu para a igreja colocar um despertador para tocar às 10h02 da manhã, para todos orarmos juntos. Pedindo o quê? Olha só o que diz aqui a passagem. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara.
E aqui não está falando de agricultura. Que seara é essa? É o povo que vai ser levado com Jesus para o céu. É nisso que nós temos que pensar. Será que Jesus ainda demora para vir nos buscar? Olhando para os eventos, olhando para tudo que está acontecendo em todo o mundo, vocês acham que vai demorar? Já houve ocasiões em que as pessoas acharam que Jesus estava prestes a chegar, porque imagina o mundo sendo destruído. Primeira Guerra Mundial, nossa, que proporções, quanta gente morrendo. Segunda Guerra Mundial, pior ainda. Mas ainda não tinha proporções verdadeiramente mundiais. Hoje nós temos um bloqueio em um estreito, lá no Oriente Médio, provoca efeitos em todo o planeta, inclusive aqui. As pessoas sentem no próprio bolso. Tem implicações políticas. Vocês veem que o mundo inteiro está envolvido nisso. A pandemia que nós tivemos em 2020, 20 a 22, teve proporções mundiais. Todas as localidades, todos os países foram afetados. Então, vocês veem que tudo está anunciando para a breve volta de Jesus. Só que quais são os nossos desafios diante desta realidade? É só sentar e esperar? Vamos ver o que diz ali também em Lucas, capítulo 12, os versos 42 e 43. Só virar a página ali 2, 3 vezes. Versos 42 e 43. Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Dar o sustento aos seus conservos. Ou seja, somos todos servos de Deus, mas alguns devem ministrar aquilo que for necessário aos demais. E isso nos será cobrado. E quanto mais conhecimento tivermos, mais nos será cobrado. Mordomo, essa palavra mordomo é bastante utilizada na Bíblia, e não é aquele mordomo que aparece normalmente nos filmes, vestido de forma muito elegante, atendendo a porta e encaminhando. Não, o mordomo, na forma como é indicado aqui na Bíblia, é a pessoa responsável por administrar a casa ou a propriedade. Então, José, por exemplo, quando foi levado como escravo para o Egito, ele logo se mostrou tão próspero em tudo que ele fazia, tão honesto em tudo que ele fazia, que Potifar o colocou como mordomo, ou como responsável pelo andamento de todas as coisas dentro da sua casa. Ele não queria saber de nada, o José já está cuidando. Está certo? Essa é a ideia do mordomo. Alguém que vai providenciar. Hoje em dia a gente chamaria de administrador. Quem administra uma casa, uma fazenda, uma propriedade, uma empresa, é o responsável por tudo aquilo. Nós somos responsáveis também. Mas qual é essa nossa mordomia? Nós somos responsáveis pelo quê? E nós temos 4 áreas que nos serão cobradas. 4 áreas pelas quais nós somos responsáveis. Tesouros, templo, tempo e talentos. Observem que não é simplesmente, eu conheço a Jesus, eu converso com ele, está tudo bom. Que mais nós temos que fazer? E nós vamos ver que esses 4 T's, eles têm implicação direta na nossa vida e na vida das pessoas ao nosso redor. Diz respeito muito à forma como nós testemunhamos. Então vamos pegar nessa sequência que eu coloquei aqui. Tesouros. Vamos ler
as passagens que estão em Ageu 2, verso 8, e em seguida em Malaquias 3, 8. E eu prometo que essa daqui vai ser bem rapidinha, porque há poucas semanas esteve um pastor aqui fazendo uma pregação especificamente sobre esse T, sobre tesouros, sobre dízimos, sobre ofertas, mas é importante que a gente fale aqui rapidamente. Ageu 2, verso 8, diz o seguinte: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês já viram lá em Apocalipse a descrição da Nova Jerusalém? Vocês já viram quanta riqueza, ruas de ouro, não é ouro assim, né, guardado ali num baúzinho, né? Não, ruas de ouro. Deus tem todas as riquezas do universo. Ele cria as riquezas da forma que Ele quiser. Ele precisa do seu dinheiro? Ele precisa do seu dinheiro para completar a obra? Para levar a mensagem para todo mundo? Ele é o dono de tudo. Ele não precisa. Mas espera aí. Ele requer ou não? E aí vamos ver o que diz lá em Malaquias 3, o verso 8. Logo ali adiante, finalzinho do Antigo Testamento. Malaquias 3, verso 8. E aqui é uma passagem pesada. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Poxa, mas se Deus não precisa, por que Ele exige isso de nós e considera como um roubo se eu não devolver o dízimo? Ele nos força a exercitarmos o coração. O jovem rico, quando pediu para Jesus, né, o que eu preciso fazer para ser salvo? Jesus disse: guarda os mandamentos. E ele, assim, com muita coragem, com muita disposição, disse na cara ali, disse para Jesus: eu tenho feito isso desde a minha mocidade. Ele disse: tá bom, então vai. Olha só como ele sabe das coisas. Pega tudo que você tem, vende, e vem e segue-me. Por que ele falou isso? Para que esse jovem, que era muito rico, deixasse de ter apego a alguma coisa que o impediria de ter acesso aos céus. Da mesma forma, se nós estivermos dispostos a devolver para Deus 10% de tudo que Ele nos proporciona, pode ter certeza, Ele vai nos abençoar muito mais. E nós vamos aprender a ter essa disposição de coração. Tá, e quanto às ofertas? Eu faço normalmente uma recomendação. 1%. Você já tem 10% ali que você está devolvendo? Soma mais 1%, como um pacto com Deus. E veja quanto que Ele vai te abençoar. Conforme você perceber que Deus está abençoando, aumenta para 2%, para 3%, para 5%, para 10%. Puxa, mas aí eu vou chegar a 20%, 10% de dízimo, 10% de pacto. Vai ser proporcional às bênçãos que Ele for lhe dando. Mas eu não vou me estender a respeito disso, não. Isso daqui é só o primeiro T, tesouros. Já foi bastante falado, já foi dito aqui nesta igreja para onde vão esses recursos. Vamos falar do segundo T, que é o templo. E quando se fala aqui de templo, não é este edifício onde nós nos reunimos. Vamos ver que templo é esse. Está lá em 1 Coríntios 6, os versos 19 e 20.
1 Coríntios 6, versos 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Puxa vida, eu não pertenço a mim mesmo. Este corpo não pertence a mim mesmo. E lá em 3 João 2. 3 João só tem um capítulo. Então, versículo 2. E aqui João diz o seguinte: amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Da mesma forma que tem gente que separa mente e corpo e acha que a minha atividade é só intelectual, não preciso exercitar o meu corpo. Grande engano. Você precisa cuidar do seu corpo, sim. Ele não te pertence. E você vai ter que dar conta diante de Deus do quanto você cuidou ou não do seu corpo. Porque ele é uma ferramenta a ser utilizada por Deus. E aqui vem uma forte forma de testemunharmos ao mundo aí fora, os 8 remédios naturais. Nós adventistas, falamos de saúde. E muita gente por aí não entende e precisa colocar em prática. Quais são esses 8 remédios naturais? E também não vou me estender muito aqui não. Água pura, por dentro e por fora. Banho é sempre bom, mas olha, ingerir 2, 3 litros de água todos os dias é importantíssimo. Senão o organismo não funciona bem. Quase aproximadamente ali 65%, 70% do organismo humano é água. Imagina se faltar água. Ar puro. Respire. Respire profundamente. Abra as janelas da sua casa. Deixe o ar circular. O ar é importantíssimo. Alimentação saudável. E aqui nós temos várias recomendações na Bíblia sobre alimentos que são considerados impuros. Por exemplo, eu conheço muita gente que valoriza o camarão. Nossa, um camarãozinho frito, né? A milanesa, puxa vida. Camarão, ele é um lixeirinho do mar. Tanto que se você falar com um alergista, ele provavelmente vai dizer: olha, é uma das principais causas de alergias. Camarão. Então, a Bíblia já traz uma série de recomendações sobre o que comer e o que não comer. E lá no relato da criação, o que Deus deu para o homem comer? Para o ser humano comer? Frutas de todas as espécies. E vários outros, né? As folhas verdes, as oleaginosas. Temos ali uma alimentação farta. E depois foi introduzida também a carne, mas aí também seleciona qual é a carne que você vai comer. E a alimentação saudável, sem exageros, com moderação. Exercício físico, tem que fazer? Tem. Quer viver por muito tempo? Vai ter que se exercitar. Quer ter autonomia por muito tempo, não depender de uma pessoa vir te ajudar a levantar, ir até o banheiro, voltar. Quer fazer isso sozinho, por conta própria? Vai ter que se exercitar. Puxa, mas eu não tenho dinheiro para academia. Rua. Vai caminhar na rua. Quando estiver caminhando bem, com bastante disposição, começa a correr na rua. Começa a aumentar aos poucos esse percurso. Tem vários exercícios que você pode fazer em casa. Você não precisa pagar uma academia. Agachamentos,
abdominais, flexão de braço, vários exercícios assim vão fortalecendo o nosso organismo, sem nenhum grande investimento, mas tem que ter regularidade. Repouso. É importante ou não? Mas hoje em dia, a sociedade está se acostumando a uma ferramentazinha poderosa e perigosa chamada smartphone. E tem gente que fica até altas horas ligado ali no smartphone, numa telinha dessas, e não consegue dormir direito. 8 horas de repouso, tá bom. Para várias pessoas, 7 horas são suficientes, ok. As horas anteriores à meia-noite, inclusive, você pode contar em dobro, tá? Então, vai dormir mais cedo para levantar mais cedo. Repouso é importantíssimo. Temperança. Entendam aqui temperança como se abster daquilo que faz mal e ou consumir moderadamente aquilo que faz bem. Temperança. Há algum tempo atrás, eu fui jogar futebol com os meus alunos, jogo das estrelas, professores contra alunos. É gostoso ter essa interação, e depois do jogo estávamos sentados ali, e o pessoal consumindo. Chega um aluno, inclusive, com uma garrafa de cerveja, trincando de gelada, e coloca na minha frente. Ó, professor, para você. Eu, obrigado, mas eu vou ficar na água. Ele ainda perguntou, tá, mas você não gosta de cerveja? Eu disse, eu não vou tomar, é por outro motivo, tá? A cerveja faz mal, eu vou ficar na água, a água faz bem. E vocês veem agora, por exemplo, estamos aí com a Copa do Mundo praticamente começando, os bares ficam lotados e o pessoal consumindo bebidas alcoólicas à vontade, comidas também pouco recomendáveis à vontade. Temperança é um diferencial. Luz solar é o 7º remédio natural. Está aí disponível para todo mundo. E é importantíssimo. Por exemplo, você produz vitamina D em função de tomar sol ou não. Faz muita diferença. Em países onde tem pouca incidência de luz solar, também tem muito problema de depressão. E depressão e ansiedade estão sendo, assim, fortes epidemias ou pandemias no na atualidade. Muita gente sofrendo de distúrbios mentais. Detalhe, os professores ainda estão invictos, tá? Estamos invictos. Teve até empate, mas teve vitórias nossas, tá? Mas vamos voltar para cá. Qual é o 8º remédio imprescindível? Confiança em Deus. Confiança em um ser superior. Esses aqui são os 8 remédios naturais. Faça uso sem moderação, tá? Esteja muito à vontade. Falamos dos tesouros, falamos do templo, vamos falar agora do tempo. Eclesiastes, segundo livro depois de Salmos. Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Capítulo 3, verso 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Professor, mas eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Tem sim. Um dia tem 24 horas. 24 horas correspondem a 1.440 minutos. Que correspondem a 86.400 segundos. Vocês conhecem alguma pessoa que tenha mais tempo do que os demais? Todos temos exatamente a mesma quantidade. Se você não tem tempo para alguma coisa, é porque você não priorizou.
E eu ainda me lembro de uns 30 e tantos anos atrás, um pregador falando a respeito da administração do tempo. Tinha um médico na primeira fila ali na igreja, e ao lado dele a sua esposa. E o pregador perguntou para esse médico: escuta, durante o curso de medicina, sobrava tempo para alguma coisa? É puxado, né? Ele, não sobrava. Mas eis que você conhece aquela jovem, né, durante o curso, você vai dizer não para ela? Não tenho tempo para namorar, não tenho tempo para te conhecer? Ele, claro, que disse que arranjou tempo para se conhecerem, para começarem a namorar. É questão de prioridade. Quer ter contato com Deus? Você quer viver eternamente com Deus? E como é que você não vai ter tempo para Ele agora? A eternidade, sim, mas neste momento, não. Espera, né? Vamos pensar bem como que a gente vai dedicar o tempo, como a gente vai administrar o tempo. E se você quer encontrar tempo, dá uma olhada no seu smartphone, ali no controle, né? Gestão familiar, de uso dos aplicativos. E ali você, de repente, descobre uma meia hora que está sendo desperdiçada aqui, 1 hora ou 2 ali, em aplicativos que não são prioritários. E, a partir disso, você pode restabelecer as suas prioridades, pensar o que é realmente importante. Eu tenho batido bastante nessa tecla com a nossa classe de escola sabatina. Vamos estudar todos os dias. É importante. Na classe bíblica que tivemos ainda há pouco, eu já fui questionado mais de uma vez: puxa, mas é só uma vez por semana. Seria bom se a gente estudasse a Bíblia todos os dias. Sim, e já fazemos isso com a lição da escola sabatina, além das leituras que nós podemos fazer a mais. Então, administre bem o seu tempo. Reserve tempo já para descanso, para repouso, conforme a gente viu no slide anterior. Reserve o tempo que é necessário, sim, para o seu estudo, para o seu trabalho, para as suas atividades. Mas reserve tempo também para Deus, para o seu relacionamento com Ele. E agora nós chegamos ao quarto T. E é aqui que eu quero me demorar um pouquinho mais. E é pouquinho mesmo, não vou abusar da boa vontade de vocês. Mateus 25, os versos 14 a 30, essa passagem nos traz uma parábola muito conhecida, que é a parábola dos talentos, dizendo que um determinado senhor chamou os seus servos e deu a um 5 talentos, a outro deu 2 talentos, a outro deu 1 talento. E saiu para viajar, sem dizer quando que ele retornaria. Aquele que recebeu 5 talentos, logo foi trabalhar com esse recurso, com esse dinheiro, e duplicou. A mesma coisa aquele que recebeu 2 talentos, também duplicou. E o que recebeu 1 talento deixou enterrado e depois devolveu para o seu mestre quando retornou. E onde é que nós queremos chegar com isso? Talento era uma medida monetária da antiguidade, mas também diz respeito às nossas capacidades, àquilo que nós podemos fazer ou não. E aqui eu enumerei alguns talentos que os irmãos aqui na igreja certamente têm. Então, tem gente, por exemplo, que tem o talento de ensinar. Opa, eu me enquadro nisso daí. E vários outros se enquadram nisso. E o que pode fazer alguém que é professor fora daqui da igreja? Pode ser professor da escola sabatina, pode ser professor numa classe bíblica, pode ensinar também individualmente a quem queira aprender sobre a Bíblia, dar estudos bíblicos individualmente. Pode ser professor nas classes infantis,
porque as nossas crianças também precisam receber essa formação. Pode também ensinar as nossas crianças no clube de desbravadores e nos aventureiros. Poxa, tem um bocado de área de atuação aqui para quem tem essa habilidade, tem essa capacidade de repassar para outros. Vocês viram aqui também que tinha gente tocando e gente cantando. Que bênção que é a música. E esse é outro talento fantástico. Esta igreja aqui é privilegiada nesse sentido, de ter aqui várias pessoas capacitadas para tocar instrumentos musicais, um bocado de gente para cantar. Hoje está meio devagar, aqui poucas pessoas no domingo à noite, justamente logo depois de um feriado, normal. Mas vocês veem que temos muita música aqui. E quem tem esse talento, exercite, faça uso desse talento. E eu me lembro de um tempo em que eu cantava num coral lá em São Paulo, e esse coral saía para se apresentar em várias localidades, não só dentro de igrejas. E é uma forma de você levar a mensagem. O que mais? Eu tenho capacidade, eu gosto de manter as instalações, manter a ordem das atividades e tudo mais. Temos espaço também para quem gosta de fazer isso. Tem o diaconato aqui dentro da igreja. Tem gente que gosta de receber os outros com um sorriso, um aperto de mão, um abraço. Então, temos espaço para pessoas com esse talento na recepção da igreja. E que diferença faz quando uma pessoa chega a um local e é bem recebida, é acolhida. Ela não sente que é simplesmente mais um que está entrando aí na igreja, ela se sente valorizada. Importantíssimo. Tem gente que sabe administrar muito bem os recursos financeiros. E a igreja também precisa desses recursos financeiros, conforme foi falado anteriormente. Então, tem tesoureiro para cuidar disso? Tem. Né? Tem as pessoas capacitadas para essa finalidade, seguem uma série de determinações de como fazer isso. Lá no fundo, tem gente operando os equipamentos eletrônicos. Para que eu fale aqui, vocês ouçam e também as pessoas ouçam lá nas casas. E também para que seja projetado aqui um determinado conteúdo, e está sendo projetado também nos dispositivos eletrônicos de quem está assistindo pelo YouTube. Tem que conhecer? Tem. E eu achei tão gostoso. Há pouco tempo, eu vi um pré-adolescente aprendendo a operar esses equipamentos. Talento sendo desenvolvido. Isso é fantástico. O que mais? Comunicar-se pelas redes sociais. E aqui eu ressalto o trabalho da Tamires, nossa líder de comunicação aqui da igreja. E aqui no sábado de manhã, vocês acham que é só aquele trabalho de vir aqui fazer alguns anúncios? Não. Tem as redes sociais aqui da igreja que vão sendo abastecidas. Então, fotografa daqui, filma dali, mais gente ajudando nessa atividade, para que o mundo saiba o que a igreja adventista faz. Isso é importante. Mas é a responsabilidade só dela? Não. É importante que cada um de vocês que tem suas redes sociais também registrem o que está sendo feito aqui, testemunhem. Olha, eu sou cristão, eu frequento esta igreja. Olha só que bonita a música que estava sendo apresentada. Olha só a atividade que nós fizemos lá no parque. Coloca. Não tem gente que coloca ali foto de prato de comida? Coloca foto do seu cachorro ou gato fazendo peripécias? Coloca também aquilo que diz respeito aqui à igreja. Distribuir folhetos, literatura. Quer coisa mais simples do que você pegar um punhado de folhetos e ir entregando para as pessoas? Você nem precisa falar nada, dá um sorriso e entrega, pronto. Tivemos há pouco tempo a distribuição daquele livrinho de capa azul, A Chave da Virada, que é sobre saúde mental. E tem um capítulo sobre
depressão, sobre estresse e outros mais. Eu pedi quantos vocês conseguissem aí. Eu tinha uns 70, 80 alunos na ocasião, e eu levei lá e falei para os meus alunos: alguém aqui, alguma ocasião, já teve algum problema de depressão, ansiedade, estresse, alguma coisa assim? Só todos levantaram a mão. Só todos. E aí, perguntei, vocês aceitariam um livrinho que trata disso daqui? E que eu li, é muito bom, me ajudou bastante, vocês querem? Só todos quiseram, eu distribuí para eles. E falei, isso daqui é um presente da Igreja Adventista para vocês, tá? Foi difícil fazer isso? Tranquilíssimo. Eu não posso chegar na minha sala de aula e querer pregar conteúdos da igreja, falar, né? Aí vão dizer, opa, conflito de interesses aqui, você está misturando, já vai vir oposição séria ali. Isso eu não posso fazer. Mas dar um presente desses, qual é o problema? Tá? Será que tem alguém que vai dizer, eu não tenho aptidões? Vocês acham que alguém diria que não tem aptidões? Tem quem diga. Tem quem ache que ser adventista é aceitar a palavra de Deus, ser batizado e passar a frequentar a igreja nos sábados pela manhã. Domingo à noite já é mais difícil, porque segunda-feira tem que acordar cedo. Quarta-feira à noite, não, já tem compromissos, então, normalmente, se limitam ao sábado pela manhã. E acham que não tem aptidões. E eu vou dizer, tem sim. Tem. Mesmo que seja uma pessoa muito idosa, que não consegue se deslocar, não enxerga bem, não consegue falar em público, sabem o que pode fazer, que é importantíssimo? Orar. Orar. Há pouco tempo eu li a respeito de um reavivamento que aconteceu lá na Escócia, há bastante tempo, promovido por 2 ou 3 senhoras muito idosas que já não conseguiam nem mesmo ir à igreja, mas elas se ajoelhavam e oravam em casa. E promoveram ali um reavivamento fantástico. O que mais alguém que acha que não tem talentos poderia fazer? Eu acabei esquecendo de trazer, eu ia trazer aqui uma camiseta minha, de uma capacitação que eu participei, né, o Start Mission, e é uma camiseta preta escrito assim, Ele vem, e com uma passagem de Hebreus. É uma das minhas camisetas preferidas. Sempre que eu posso, uso. Inclusive, lá na universidade, eu usei em uma reunião do Conselho do Centro Socioeconômico, né, os coordenadores de cursos, chefes de departamento e coisa e tal, e eu fui lá. Eu sou coordenador de um curso, eu fui lá usando essa camiseta. E uma professora olhando, ela virou para mim e perguntou, que é isso? Ele vem? Ele quem vem? Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, Ele vem. Muito em breve Ele vem me buscar. Usando uma camiseta dessa, você dá pretexto para testemunhar. Você dá chance para as pessoas saberem que você é cristão, que você é cristã. E você tem a chance de falar sobre esse Salvador maravilhoso, que nós conhecemos e que nós aguardamos. Inclusive, recomendo a vocês, ó, a auxiliadora ela está usando uma camiseta da Novo Tempo. Também vai ter gente que vai olhar e vai dizer, Novo Tempo, que é isso? Ah, tá, TV Novo Tempo, é um canal da Igreja Adventista. E quantas outras pessoas podem vir a conhecer? Tá? Na internet tem muitas camisetas do gênero à venda. Olhem bem qual é o conteúdo que está sendo colocado ali, para ver se é compatível com aquilo que nós acreditamos aqui na Igreja Adventista. E usem, testemunhem que Jesus é o nosso Rei, que Ele em breve voltará.
A seara é grande e está madura. Muita gente quer conhecer aquilo que nós conhecemos aqui. Muita gente quer conhecer aquilo que está na Bíblia. Quais atividades você vai assumir? E eu pergunto, vamos nos unir para apressar a volta de Jesus? Vocês querem apressar a volta de Jesus? Aqueles que quiserem apressar essa volta, coloquem-se em pé e vamos fazer uma oração para encerrarmos este culto. Senhor nosso Deus e Pai, o Senhor criou o universo todo, os céus, a terra. O Senhor criou a cada um de nós e cuida de cada um de nós como se fosse único. Nós te louvamos por isso. Nós te agradecemos por isso. Nós te agradecemos porque tudo que nós precisamos saber, tudo que nós precisamos de diretrizes para uma vida melhor, nós temos aqui na Tua Palavra. Ajuda-nos a sermos melhores cristãos. Ajuda-nos a viver em conformidade com a Tua vontade e ajuda-nos a apressar a volta de Jesus. Que sejamos ferramentas em Tuas mãos, conforme a Tua vontade, e sabendo que aquilo que nós não soubermos fazer, o Senhor vai nos capacitar. Dá-nos a Tua companhia agora ao irmos para as nossas casas. E abençoa todos aqueles que não estiveram aqui neste templo, mas que amam o Senhor. Que o Santo Espírito seja derramado em profusão sobre toda a Tua igreja. Pedimos em nome de Jesus. Amém.